Alguém poderia ter previsto o absurdo da presidência de Donald Trump e seu fluxo constante de comportamento bizarro? De alegações sobre interromper a crise ucraniana em seu primeiro dia no cargo às suas ações bizarras em cultos religiosos, Trump tem sido alvo de ridículo por cada movimento seu. Mas o que acontece quando alguém como Jimmy Kimmel intervém, armado com sagacidade afiada e sem medo de zombar do homem que já teve o assento mais poderoso do mundo? Vamos voltar a um momento da história. É 20 de janeiro, e Trump acaba de ser empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos. O mundo assiste enquanto ele faz um discurso de posse, cheio de grandes promessas e objetivos elevados. Ele até afirmou com a máxima confiança que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas, avançando para o primeiro dia e nada acontece. Suas promessas desmoronam mais rápido do que seus índices de aprovação. Alguém realmente ficou surpreso? Ele não deveria simplesmente renunciar por não cumprir uma promessa tão monumental? Jimmy Kimmel, o comediante noturno conhecido por seu humor mordaz, não perdeu tempo em fazer de Trump o alvo de suas piadas. Mas aqui está a reviravolta. Não é apenas a política que Kimmel zomba. É o absurdo, o puro ridículo das ações de Trump. Kimmel transformou a presidência inicial de Trump em uma zombaria, não apenas de suas políticas, mas de seu caráter, que muitas vezes parecia ficar aquém das expectativas definidas pelo cargo que ele ocupava. A comédia de Kimmel começou com uma cena memorável. Trump, que afirma amar o Senhor e regularmente louva sua fé, cochilou durante um culto na Catedral Nacional de Washington. Sim, o mesmo Donald Trump que se autorretratou como o escolhido do Senhor. O culto deveria ser um momento de reflexão, um momento para o presidente se envolver com a espinha dorsal espiritual e moral da nação. Mas, em vez disso, ele parecia estar dormindo, roncando durante uma cerimônia realizada em sua homenagem. Imagine, por um segundo, o absurdo de tudo. Isso. Um homem que consegue recitar o menu do Cheesecake Factory de cor, mas não consegue lembrar da oração do Senhor? O humor afiado de Kimmel, com o objetivo de expor a hipocrisia, fez o público rolar de rir. É quase poético como a sagacidade afiada de Kimmel conseguiu fazer o público rir da própria pessoa que uma vez alegou ser a única a salvar a América. A ironia não passou despercebida por ninguém, o ridículo continuou, enquanto Trump, incapaz de se lembrar da oração, foi questionado sobre seus pensamentos sobre o serviço. Sua resposta foi fria, desdenhosa. Ele não achou que foi um bom serviço e aparentemente não ficou impressionado com a ocasião. Kimmel, aproveitando a oportunidade, transformou isso em um comentário hilário sobre o desdém geral de Trump por qualquer coisa que não fosse centrada nele. Trump, que havia prometido trazer um senso de unidade e clareza moral ao país, parecia tudo menos presidencial durante esse momento de suposta reverência. Em vez disso, ele foi visto de mau humor, desinteressado no serviço que muitos americanos veem como uma tradição sagrada. Para Kimmel, as piadas continuaram surgindo. O comediante de fim de noite espetou as alegações grandiosas de Trump sobre seu papel na igreja, zombando dele por se autodenominar o escolhido, enquanto falhava em realizar atos básicos de devoção. Ele até mesmo apontou a tendência de Trump de agir como se seus caprichos pessoais fossem mais importantes do que a instituição da fé em si. Kimmel estava simplesmente apontando o que muitos já viam. Trump, em toda a sua fanfarronice, não tinha a graça e a humildade que se poderia esperar de alguém em sua posição. Mas o absurdo não parou por aí. Kimmel mirou em toda a persona de Trump, constantemente apontando as contradições entre suas alegações e suas ações. O amor autoproclamado de Trump pela religião e por Deus foi questionado quando ele não mostrou sinais de interesse em se envolver com práticas espirituais, muito menos levá-las a sério. Alguém poderia realmente acreditar que um homem que dormiu durante um serviço religioso poderia ser um farol de liderança moral? A resposta, de acordo com a comédia de Kimmel, foi um sonoro não. Um dos momentos mais memoráveis do assado de Kimmel aconteceu quando ele zombou da recusa de Trump em recitar a oração do Senhor. Kimmel ressaltou que não foi apenas um simples lapso de memória,
Era indicativo da profunda desconexão de Trump dos próprios valores que ele alegava defender. As piadas fluíram sem esforço, enquanto Kimmel desmantelava a persona de Trump, pedaço por pedaço, zombando de sua tendência a tropeçar nas formas mais públicas possíveis. O alvo de Kimmel não era apenas Trump, no entanto. Era todo o espetáculo de sua presidência, o ridículo de suas ações e a sensação avassaladora de que, apesar de toda sua bravata, Trump estava fora de seu alcance. Em seu comentário, Kimmel destacou o absurdo do comportamento de Trump e a frustração de uma nação forçada a assistir seu líder se atrapalhar em momentos que deveriam ter sido imbuídos de graça e dignidade. Mas as coisas ficaram ainda mais absurdas. Enquanto o culto continuava, um bispo fez um sermão, pregando sobre amor, compaixão e a importância de servir aos outros. Mas, de acordo com Kimmel, a resposta de Trump foi nada menos que indignação. O presidente, aparentemente irado, respondeu à mensagem do bispo com comentários desdenhosos, como se o sermão não tivesse relação com ele. Ele estava mais preocupado com seu próprio senso de direito, e foi aí que Kimmel mirou mais uma vez para Kimmel. Não se tratava apenas de apontar a incapacidade de Trump de realizar tarefas básicas. Tratava-se de destacar as lacunas gritantes em seu caráter. Trump, que afirmava ser o campeão do povo, foi retratado como um homem incapaz de ter empatia pelos outros, muito menos de servir à nação com integridade. Kimmel, com seu humor afiado, pintou o retrato de um presidente que estava fora de sintonia com a realidade, usando sua plataforma para destacar a desconexão entre as palavras e ações de Trump. Conforme a situação continuava a se desenrolar, Kimmel voltou sua atenção para as questões maiores em jogo. Trump, cuja administração já estava atolada em controvérsias e escândalos, agora estava chamando a atenção por sua falta de decência básica. Sua incapacidade de corresponder às expectativas mais básicas da conduta presidencial estava, agora, em plena exibição. O humor de Kimmel se tornou um veículo para a frustração, uma maneira de expressar a desilusão que muitos americanos sentiam na época. As risadas continuaram, mas por baixo delas havia um profundo sentimento de frustração. Kimmel não estava apenas zombando da incapacidade de Trump de se lembrar de uma oração ou de seu comportamento em um culto na igreja. Ele estava destacando uma questão mais profunda: a falta de sinceridade e clareza moral na liderança de Trump. E enquanto Kimmel habilmente usava o humor para expor as rachaduras na presidência de Trump, ele também dava voz à frustração de uma nação, observando seu líder falhar em atender até mesmo aos padrões mais básicos. Mas talvez um dos momentos mais reveladores tenha ocorrido quando Kimmel voltou sua atenção para o tratamento de desastres naturais por Trump. Em uma reviravolta que só aumentou o absurdo da liderança de Trump, o presidente foi acusado de usar esforços de assistência a desastres como moeda de troca política. Trump, conhecido por sua abordagem caótica à governança, agora era acusado de reter ajuda a menos que conseguisse o que queria. Para Kimmel, esse era apenas mais um exemplo do desrespeito de Trump pelo bem-estar do povo americano. Nesse cenário, Kimmel pintou um quadro vívido de um presidente disposto a fazer política com as vidas dos necessitados. A insistência de Trump em reter ajuda federal, a menos que a Califórnia atendesse às suas exigências, foi vista como um excelente exemplo de sua disposição de usar o sofrimento dos outros para promover sua própria agenda política. Foi um movimento que apenas solidificou a crença de Kimmel de que a liderança de Trump era um desastre por si só. Conforme o apresentador noturno continuava a dar suas alfinetadas, ficou claro que seu humor era mais do que apenas entretenimento. Era um reflexo da frustração sentida por muitos que tiveram que suportar o comportamento e as decisões erráticas de Trump. A comédia de Kimmel não era apenas uma crítica a um homem, era um comentário sobre o estado da política americana sob a liderança de Trump. E embora as piadas possam ter deixado o público rindo, elas também deixaram uma sensação persistente de descrença no absurdo de tudo isso. A crítica de Kimmel a Trump se tornou um símbolo da desilusão maior com sua presidência, oferecendo uma maneira para muitos processarem o caos e a disfunção que definiram aqueles anos. Por meio do humor,
Kimmel conseguiu lançar luz sobre os aspectos mais ridículos e prejudiciais do tempo de Trump no cargo, tornando impossível ignorar as falhas profundas que atormentavam sua liderança. E conforme as risadas diminuíam, uma coisa permaneceu clara. Donald Trump, com toda a sua bravata e reivindicações de grandeza, havia se tornado uma figura ridícula, não apenas na comédia, mas aos olhos de muitos americanos que viam através da fachada.